feliz. Glória a Deus. Estamos alegres, né? Porque Deus é bom. O diabo não presta e nós estamos melhorando. Um dia de cada vez, mas estamos caminhando para esse lugar. Amém? Hoje nós vamos falar sobre mais um princípio. E o princípio que nós vamos falar hoje é sobre o princípio da honra. Amém? O princípio da honra. E nós vamos iniciar aqui com um texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Amém? Achou aí? Nós vamos ler o versículo 7. Nós vamos ficar agarrados nele nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. E diz assim o texto: dai a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Espírito Santo, nós te amamos. Inclinamos o nosso coração diante de ti. Te entregamos os nossos sentidos, pedimos a tua bênção, teu governo, a tua instrução sobre as nossas vidas. Inclinamos o nosso coração a ti como nosso professor e pedimos, nos ensine e nos instrua, segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? O princípio da honra é um princípio que, como os outros, agrada muito ao coração do Senhor. E uma das coisas que a gente entende com base na palavra é que a prática da honra gera o favor de Deus sobre a nossa vida. Amém? Saúde. A prática da honra gera o favor de Deus sobre as nossas vidas. E nós vamos entrar aqui agora e vamos começar a entender um pouco sobre o que a palavra honra representa. O que ela traz de valor para as nossas vidas. E a palavra honra na Bíblia, ela significa valorizar. Significa estimar e reconhecer a dignidade, a autoridade e a importância de Deus e do próximo. E isso, irmão, vai muito além do que respeito. Amém? Eu respeito. Tenho respeito, simples respeito, respeitinho, respeitão. E a honra vai além do que se é somente respeitar. Uma coisa que nós precisamos entender. Que quando nós estamos dispostos a honrar alguém, nós estamos valorizando aquela pessoa. Nós estamos reconhecendo a dignidade daquela pessoa. Reconhecendo aquilo que aquela pessoa carrega, que ela expressa. Então, a honra é algo que traz uma manifestação do céu para as nossas vidas, primeiro, para depois na vida de quem nós vamos honrar. E isso é extremamente importante. A honra, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Porque não se fala somente sobre honrar alguém que tenha alguma coisa para dar de retorno. A honra, ela é gerada também dentro da nossa própria casa. E talvez, principalmente, dentro da nossa casa.
dentro da nossa família. Porque às vezes a gente honra muito mais os de fora do que os de dentro. Às vezes a gente expressa muita honra para quem é de fora, para quem é de outra casa, do que para aqueles que estão dentro da casa, que estão cuidando da nossa casa. E isso não pode ser uma verdade no nosso dia a dia. Isso precisa ser, cara, algo que nós venhamos expressar em todos os ambientes onde nós chegarmos. Porque em todo lugar onde Deus nos levar, alguém ali merece ser honrado. Então isso é muito importante. A palavra honra, ela vem do hebraico, ela tem um significado no hebraico. E a palavra honra no hebraico significa kabod. Lembrou alguma coisa para você? Essa palavra kabod? Hã? Não, mas não é só isso não. Kabod, se nós falarmos assim, Icabod, você lembra de quem? Se foi a glória. Icabod é o nome que foi dado ao neto de Eli, quando ele nasceu. Porque justamente naquele momento, a arca tinha sido levada para a guerra. Lembra em 1 Samuel, se não me falha a memória, acho que no capítulo 3, capítulo 4, por ali, logo no início do livro, a arca é levada para a guerra, e aí a arca é levada do povo de Israel pelo povo filisteu. Quando se sabe disso, e todos os guerreiros, a maioria dos guerreiros ali morrem, são assassinados, alguém corre, entra para dentro do templo, vai até Eli e diz: Eli, Ofni e Finéia, seus filhos morreram. E a arca foi levada. Naquele exato momento, a esposa de um dos dois, que agora me falha o nome de qual dos dois que era, dá à luz, que estava grávida. E quando a criança nasce, a mãe olha e dá o nome para a criança. O seu nome será Icabod, que significa a glória se foi, ou se foi a glória. Então, se nós pararmos para entender, a palavra honra, ela é derivada, na sua raiz, no significado de glória. Então, honrar alguém também é glorificar essa pessoa. Mas junto com a palavra glória, vem também traduzido como peso ou como valor. E isso tudo significa que nós estamos atribuindo peso à presença ou valor a alguém que está naquele ambiente. Então, honrar, irmão, envolve reconhecer a posição que Deus atribuiu à vida de alguém. E isso é muito extraordinário. Isso é maravilhoso, porque vai retratar sobre negligenciarmos, sobre negarmos o nosso orgulho. Porque para honrar alguém, irmão, nós temos que renunciar ao orgulho. Porque o orgulho, ele não deseja honrar alguém, o orgulho deseja ser honrado. E isso é terrível. Por quê? Porque a gente perde a oportunidade de manifestar o favor de Deus sobre a nossa vida. O que nós podemos também dizer? Que essa palavra honra, cabote, peso, valor, sobre reconhecer a posição que Deus colocou na vida de alguém, também está ligada sobre expressarmos a honra ao marido, a mulher ao marido, o homem à sua esposa, os pais aos seus filhos e os seus filhos aos pais. E não só com base nisso, mas também sobre as autoridades que existem. Capítulo 13 de Romanos, se você ler do versículo 1 ao versículo 7, vai falar justamente sobre honrar as autoridades, que são todas elas, segundo a palavra, constituídas por Deus. Constituídas por Deus. E aí talvez a gente pensa, meu Deus, então quer dizer que a pessoinha que está ali
em Brasília foi constituída por Deus? Foi. E nós temos que entender e aceitar isso. Agora, por quê? Qual o sentido? Qual o significado? Irmão, tudo que Deus faz sempre tem um propósito. Sempre tem um propósito. E nós precisamos entender isso. Um dos motivos é que Deus não divide a glória dele com ninguém. E num determinado período da nossa nação, falando de nós aqui, a glória começou a deixar de ser dada a Deus e passou a ser dada a um homem. E o altar que era santo ao Senhor começou a se transformar em um palanque. Então, tudo que Deus faz tem um propósito. E a gente vai ter que entender isso. E nós vamos ter que honrar, nós vamos ter que orar. Nós vamos ter que, clamar ao Senhor. Gostando ou não gostando, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus e deve ser honrada. Então, trazendo isso para a realidade da nossa casa, aí nós entramos naquilo que a gente começou a falar no início, lembra? Como está a manifestação de honra dentro da sua casa. Porque é o primeiro lugar onde a gente vai ter que manifestar a honra, gente. É o primeiro lugar que a gente vai ter que manifestar a honra. A gente vai dar toda a honra e toda a glória ao Senhor em primeiro lugar, ponto, isso é inegociável, mas o primeiro lugar onde nós devemos manifestar honra é dentro da nossa casa. Como está a honra, você, esposa, para o seu marido? Você tem honrado ele? Como está a sua honra, marido, para com a sua esposa? Você tem honrado ela? Como está a honra, nós que somos filhos e ainda temos os nossos pais vivos, como está a honra que nós estamos expressando para com os nossos pais? É o primeiro lugar onde nós vamos manifestar a honra, é dentro da nossa própria casa. E nós não estamos falando agora de casa espiritual, beleza? Nós estamos falando de casa física. Então, como que está a honra dentro da minha casa? Como que está o princípio da honra dentro da sua casa? E se a gente pegar, a gente vai ler daqui a pouco, mas só para a gente dar uma parafraseada com base nisso. Se a gente pegar a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, logo nos primeiros versículos vai falar sobre os filhos honrarem pai e mãe, depois vai falar para os pais, né, não provocar ira nos filhos, ou seja, honre seus filhos, e logo depois vai dizer que os servos devem honrar os seus patrões. E por último, os patrões devem cuidar dos seus servos como se fossem da própria família, então seja, os patrões devem honrar os seus servos, os seus funcionários, trazendo para a atualidade dos dias de hoje. Então, se a gente pegar essa parte que Paulo está direcionando uma instrução para o lar, é claro, o que Paulo está dizendo é: honre a sua casa, honra a sua família. Então, se a gente for fazer uma análise rápida, agora, bem ligeira, na nossa cabecinha aqui, como está esse princípio de honra dentro da nossa casa? Porque é o primeiro lugar que a gente vai ter que manifestar. Ok? Segundo ponto, o reconhecimento público. E isso também é honra. De que forma? Muitas vezes é um reconhecimento comunitário de uma reputação e integridade da vida de alguém. A honra nem sempre vai ser unitária. O que é isso? Sobre uma pessoa. A honra também vai ser comunitária, sobre mais pessoas. Vamos dar um exemplo. A gente faz um evento, e nesse evento a gente quer honrar as pessoas que serviram. Isso chama-se honra comunitária.
Você vai chamar o pessoal que serviu e vai dizer, gente, quero honrar esse pessoal, porque o trabalho que eles fizeram e tal, tal, tal. Mas quando você quer honrar somente alguém, você chama só aquela pessoa, honra unitária. E honra comunitária. A gente precisa entender essas questões. E isso é público. Isso é público. Irmão, ninguém manifesta honra num lugar escondido. Não dá para manifestar honra num lugar escondido. A honra ela é pública. E a gente precisa entender isso. Essa semana a gente recebeu no Brasil a visita do presidente da África do Sul. Vocês chegaram a ver isso na televisão? Nós recebemos essa semana que passou, o presidente da África do Sul. Ele veio para cá e ele, como é que ele foi recebido? Com honra. Foi televisionado e tudo. Então estava lá aquela galera lá, pastor Anjo, que eu esqueço o nome, como é que chama eles? Não, é Dragões da Independência. Tava lá os Dragões da Independência, tava a galera da banda e tal. Fanfarra, que fanfarra, cara. Pessoal da banda. Tava todo o comitê lá em Brasília e ele desceu. E ele passou por aquele, né, toda aquela estratégia lá. O pastor Ângelo já fez isso, né? Ele sabe melhor do que eu como é que funciona e tal. E aquilo ali representa o quê? Honra. Honra pública. Então a honra ela é pública, gente. Ela é pública. E a gente precisa entender essa questão. O que também é honra? Respeito. E aí a gente vai entender que a honra, eu falei, né, sobre respeito, respeitinho, respeitão, né? Simples respeito, muito respeito, mas na verdade é que a honra também excede o respeito. Ela vai além de só respeitar. Porque eu posso te respeitar, mas não te honrar. Então, a honra, ela vem com uma questãozinha um pouco elevada do respeito. Ou seja, é uma postura do coração que trata a pessoa, ou trata Deus também, com uma reverência grande, uma referência, como é que eu posso dizer? Uma referência estimada. Você entende? Uma coisa que vai um pouco além daquilo que a gente trata como respeito padrão. É uma coisa a mais. E isso é importante. Como que nós honramos a Deus? A gente poderia pegar Provérbios, né? Provérbios, eu acho que é 3:9, 6:9. Tá aqui, eu anotei para a gente ler. Peraí. 3:9. Como que nós honramos a Deus? Como que nós honramos as pessoas segundo Provérbios 3:9? Com aquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Você entende? Nós honramos a Deus com o quê? Com os nossos dízimos, nós honramos a Deus com as nossas ofertas, honramos a Deus com as nossas primícias, nós honramos a Deus... Cara, aquilo que nós oferecemos é honra. Com o nosso louvor é honra. Sabe, com a nossa devocional é honra. Então nós precisamos entender essas questões que são importantes. E às vezes a gente vai passando por cima delas como se não tivesse importância. Então você entende que a devocional, vou falar do devocional porque eu falei por último, a devocional é honra ao Senhor. Mas quem está sendo beneficiado na devocional? Nós. Então você consegue entender que toda a prática de honra que nós praticamos, o maior beneficiário não é nem quem está sendo honrado, mas é quem está honrando. Então toda a prática de honra, eu sou muito mais beneficiado por estar praticando do que quem está propriamente recebendo. Então isso é muito extraordinário, né? Honra também é ação, envolve o quê? Práticas. Que tipo de práticas? Sustentar alguém é uma prática de honra. Gerar recursos para abençoar alguém, prática de honra. Então você consegue entender? Quando você está pondo um prato com comida na mesa de alguém, você está honrando aquela casa. Quando você está servindo alguém com um prato de comida, com comida, você está honrando essa pessoa. Quando você chama alguém para tomar um café,
Ah, vamos tomar um café? O que essa pessoa está falando? O que ela está sinalizando? Ah, ela só quer comer. Não. Ela não te disse, vamos tomar um café porque eu quero te honrar. Mas ela te disse, eu quero te honrar. Quando ela olha para você e diz, bora tomar um café? Bora bater um papo? Vamos ter um momento? Entre linhas, o que essa pessoa está dizendo é, eu quero te honrar. Eu quero te honrar. Então você entende? É muito importante a gente ter esse tipo de entendimento. Que outra forma que nós podemos honrar alguém? Você convida alguém para almoçar e você paga o almoço dela. É honra. O problema é que às vezes a gente só quer ser convidado, né? Mas não quer convidar. A gente só quer que alguém convida nós para comer um churrasco, mas nós não queremos convidar. Gente, vamos lá que eu vou pagar um churrasco hoje para nós. É o desejo da honra própria. Entende? Não, vamos lá, cada um paga o seu. Cara, você quer honrar uma pessoa chamando ela para comer fora, mas quer que ela pague? Não é honra, irmão. Isso não é honra. Então tem coisa que a gente tem que entender. Às vezes você quer honrar alguém no domingo. O que eu posso fazer para honrar o Rodrigo? Vou lá, usar o Rodrigo como exemplo. Puxa vida. Eu acho que eu vou pegar o endereço do Rodrigo, vou passar ali, vou comprar um frango recheado, vou mandar entregar lá na casa dele. O que você fez com o Rodrigo? Honrou a vida dele. Não falou amém, não vai ganhar frango não, irmão. Você entendeu? Então, quando o cara chegar lá e fazer assim, ó, aí o Rodrigo vai dizer, é o frango. O Rodrigo vai dizer, frango? Eu não pedi frango. Aí alguém vai dizer assim, ó, alguém comprou e mandou entregar aqui. O que esse cara acabou de dizer? Alguém te honrou com frango para você almoçar com a tua família. Você entende? Não, eu estou usando frango, mas de repente, poxa, hoje é sexta-feira, eu vou mandar entregar uma pizza lá na casa do Ramiro. Mandar entregar, nossa, vou mandar entregar um lanche lá na casa do pastor Ângelo. Acho que eu vou falar um por um para ver quem vai receber e quem não vai, né? Você entende, irmão? Ah, poxa vida, eu passei e vi o carro do Richard sujo, eu vou lavar o carro dele de presente. É honra. Você entende, irmão? Isso que é legal, a gente entender essas questões. Entendeu? A honra precisa ser uma prática diária na nossa vida. Porque se a gente fala assim, ah, eu vou honrar alguém, eu vou só orar por ela. Tá, você está honrando, mas honra não é só isso, irmão. Entende? Porque orar por alguém é obrigação. Então tem coisas que a gente precisa entender. Então é sustentar alguém, é pagar uma conta. Entende? Poxa, eu quero pagar a conta de uma pessoa. Eu vou honrar a pastora Estela. Ela levantou ali os braços. Eu vou honrar a pastora Estela. Pastora Estela, eu queria... A senhora pode trazer sua conta de luz? Ela vai dizer, para quê? Você diz, não, a senhora pode trazer. Pegou a conta, você vai lá, paga e diz, ó, pastor, eu queria te abençoar dessa forma. Você honrou ela. Você entende, irmão? Honra. O que é honra? Honra, eu escrevi mais para frente aqui, mas só para adiantar, a gente já vai chegar lá. Honra é materialização. Honra é materialização. Você entende? É serviço. Isso é muito importante. Quando Deus quis honrar a humanidade, o que Deus fez? Deu o filho dele. João 3,16. É a manifestação, o cumprimento do princípio de honra de Deus para com o mundo. Então você entende que isso é extraordinário? Que isso precisa fazer parte da nossa vida? É o marido olhar e dizer assim para a mulher, mulher, vá lá fazer teu cabelo, teu cílio e tua unha. O marido está honrando a esposa. Você entende, irmão? É isso. Isso é honra. É a manifestação. O que mais a gente pode dar de exemplo? A gente pode honrar a Deus com o quê? Aquilo que eu acabei de ler. Eu falei para você que eu tinha escrito aqui, está aqui o texto, Provérbios 3. 3, 9 e 10, olha lá. Honra o Senhor com os teus bens,
com as primícias de todos os seus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. O que diz no versículo Provérbios 3, 9 e 10? O que diz no Provérbios 3, 9? Vamos entender o texto, gente. Para depois dizer, o pastor falou heresia. Vamos lá, vamos entender o texto. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de todos os seus rendimentos. Ponto e vírgula, fechou? Lembra que eu falei que quando se pratica a honra, gera favor de Deus? Vamos entender o favor de Deus, então, no que eu falei na frase? Versículo 10. Se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. O que é o versículo 10? Senão a manifestação do favor de Deus para nós. Então, a prática do princípio da honra... 3, 9 e 10. Então, o versículo 9 é prática de honra. O versículo 10 é favor de Deus. Porque quem é que vai encher com fartura os teus celeiros? Quem é que vai fazer transbordar os seus reservatórios de vinho? Aí a gente pode olhar e dizer, mas como Deus vai fazer isso? Aí entra numa coisa que eu gosto de falar, e talvez, eu acho até que faz tempo que eu não falo sobre isso, Rodrigo. Que eu sempre falo assim, quando você espera de Deus, Deus usa os homens para te abençoar. Mas quando você espera dos homens, Deus não usa ninguém. Então, é justamente isso. Como vai ser o favor de Deus? Levantando pessoas para abençoar a tua vida. Então, isso é extraordinário. Então, a prática da honra vai gerar favores de Deus. E isso é extraordinário. Honrar os nossos pais. Aí eu falei, Efésios capítulo 6, é isso aí, do versículo 1 em diante. O que vai falar? Olha, filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Por que é com promessa? Porque no 3 diz, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Qual que é o princípio da honra? Honra pai e mãe. Qual que é o favor de Deus? Vida longa e vida abençoada na terra. Porque quem é que pode prolongar a vida? Deus. Quem é que pode te abençoar? Deus. Então, prática da honra, princípio da honra, honra pai e mãe. Favor de Deus, vida longa e abençoada. Então a gente sempre vai encontrar a manifestação do princípio e logo depois a resposta do favor de Deus. Então por que às vezes a gente não tem recebido favores de Deus? Porque nós não temos praticado o princípio de honra. Isso é muito louco, né, gente? Muito doido. Honrar as autoridades. O que é isso? É respeitar quem está numa posição elevada. A gente poderia falar sobre quem aqui? Sobre várias pessoas, certo? Várias pessoas. Aí eu poderia dizer Meu Deus, confundi os nomes aqui agora, gente. É Naamã ou Amã? Naamã. A gente poderia usar Naamã aqui. Que jeito? Naamã chegou para o rei de Samaria e disse, trouxe uma carta do meu rei da Síria. O rei olhou e disse assim, esse cara está achando que eu sou Deus, está querendo arrumar treta, arrumar guerra. Aí Eliseu, que era o profeta, disse, rapaz, fica tranquilo, deixa ele vir. E o que vai acontecer? Ele vai saber que existe profeta em Israel. Eliseu honra o rei, acalmando o coração dele. A gente poderia falar de Daniel. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Cadê o Daniel aqui? Achei. Daniel capítulo 2, vai falar sobre o quê? Eu só quero lembrar o título. O sonho de Nabucodonosor. Pode falar. Tá. Daniel capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor. Como que ele honrou o rei? Trazendo toda a interpretação, dizendo, cara, calma o teu coração, vou te dizer o que vai acontecer. Não sou eu, mas é o Senhor do céu. Trouxe clareza, trouxe interpretação. Então tem coisas que estão ligadas
a algo que Deus está nos chamando a viver, a manifestar a honra com pessoas que estão em uma posição de autoridade. Quem que é a autoridade lá no mercado? Você ou o caixa? O caixa. Mas quem que acha que é a autoridade lá? A gente. Mas a autoridade está sobre a vida daquela mulher. Quem que é a autoridade? O policial ou você? No momento da abordagem? O policial. Quem que é a autoridade na hora que está fazendo a coleta do lixo? O coletor. Mas muitas vezes a gente não quer praticar honra sobre a vida dessas pessoas. Porque a gente acha que a prática delas não é uma prática de honra. Mas se os coletores pararem de recolher o lixo, o que vai acontecer? Então, a prática da honra é reconhecer alguém que está numa posição até mesmo maior do que a minha. Pastor, mas o coletor está numa posição maior do que a minha, pegando meu lixo. Sim, porque ele está mantendo o seu ambiente limpo. E às vezes a gente não consegue reconhecer isso. Aí a gente trata mal, desmerece, e assim sucessivamente. Ah, o policial está lá e a gente quer desonrar o policial, porque a gente quer achar que a gente sabe mais, a gente não quer respeitar. Ele está falando ficar quieto, nós queremos gritar, ele está dizendo para o carro, nós queremos acelerar. Falta de honra. E aí, nisso tudo, quando a gente desonra, o que acontece? Na maioria das vezes, ganha um tapa na orelha, que é para pôr as ideias no lugar. Fala, Rodrigo. Sim. 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 Aí você pode falar que você está longe do microfone, né? Eu não posso. Uhum. Mas não capita, fica tranquilo, tá longe. Sim. Sim. Pela prática. Sim. Sim. Na mão. Uhum. Não. Dar a cada um que é devido é prática de justiça. Se o cara roubou, o que ele merece? Prisão. É prática de justiça. Quando falaram assim para Pedro, o teu mestre não paga imposto, não? Ele rouba? Aí Jesus falou assim, cara, vai lá, joga um anzol, o primeiro peixe vai ter lá, paga o meu e o seu. Por quê? Porque a gente vai honrar aquilo que deve ser honrado. Então, para cada situação, nós vamos ter que manifestar uma questão. A gente sabe que foi comprovado tudo isso que você está falando. Só que ainda assim, ele é autoridade. Eu não preciso concordar com a prática daquilo que ele fez. Mas eu devo honrar. Se ele chegar aqui, nós temos que honrar. Entendeu? Essa é a questão. A questão, eu ia falar agora, Davi e Saul. Deus já tinha reprovado Saul, não tinha? E aí Davi falou o quê? De maneira nenhuma eu tocaria no ungido de Deus.
Não. Porque naquele momento a autoridade era o profeta e não ele. Porque Naamã ele era capitão do exército da Síria e não de Samaria. Ali a autoridade era o profeta. Porque quem tinha a palavra para aquilo que ele precisava era ele, não ele. Eu falo ele ou Eliseu, né? Não Naamã. Sim. Da África. Sim. Sim. Pela honraria que ele carrega, sim. Sim. Vai. Eu sei o que você está querendo dizer, por conta que ele é lá da Alemanha, não é aqui do Brasil. Sim. Sim. Prática de justiça, sim. Mesmo não concordando? Sim. Sim. Uhum. Tô entendendo, tô entendendo, sim. É uma questão muito complexa, a gente for falar sobre tudo isso. É complexo. Porque nós estamos falando de alguém que foi constituído por Deus. Entendeu? Igual. Ah, mas ele fez tudo o que ele fez. Fez. Mas Deus trabalha com um propósito. Então, baseado em tudo o que acontece, sempre tem um propósito. E aí, a gente vai pegar aquela palavra, não é bíblica, tá? Mas que eu esqueci o nome dele, mas é um pastor americano que ele diz assim: o falso profeta é um castigo de Deus para o falso cristão. Fechou? Então, o falso profeta é um castigo de Deus para o falso cristão. Isso está relacionado justamente ao quê? A dar a cada um que lhe merece. Se você é um falso cristão, o que é que você merece? Um falso profeta. Então você vai ter que consertar a sua vida para que você receba um verdadeiro profeta sobre ela. Na questão do profeta Eliseu, eu não vou dizer, ele desonrou. Porque se ele tivesse desonrado por completo ou desonrado, ele não teria mandado ele vai se tomar banho. Ele não teria nem dado atenção. Sim, que havia profeta na terra. Sim, exatamente, é isso aí que você está falando. Não foi em honra a ele. Sim. Uhum. Eu entendo que não. Porque a autoridade na vida de Eliseu era o rei de Samaria. Tem toda essa questão que a gente precisa entender. Entende? Quem que é a autoridade na sua vida? Sim. Então, é essas questões que a gente precisa entender. Eu entendi muito bem o versículo todo. Dá a cada um que lhe é devido. Então, aqui, honraria. Eu honraria. Sim, mas pela posição que ele carrega. É pela posição, é isso que eu estou querendo dizer. Entende? É o que ele está dizendo, sim. É isso que eu preciso entender. A pessoa carrega uma posição de autoridade? Carrega, então ela tem que ser honrada. Só que mediante todos os atos que ela cometeu, ela vai ter o quê? O que ela plantou, vou usar essa palavra, tá? O que ela plantou, ela vai ter que colher. Entendeu? O que cabe a nós é exercitar aquilo que a palavra está dizendo. É isso que vai sempre caber a nós. Mesmo que a gente não goste. Mesmo que a gente não queira. Entende? Igual, eu falei sobre que no ano lá, que nós estávamos com outro presidente. O púlpito, ele é sagrado ao Senhor? Ele é sagrado. Mas o que aconteceu com púlpitos de muitas denominações? Aí eu te falo, diante do púlpito, quem tem que ser mais honrado? Então tem coisa que a gente precisa entender. Eu vou deixar de te honrar quando eu estiver
desonrando a Ele. Então, se for para mim desonrar Deus para honrar você, eu prefiro te desonrar. Porque aí eu vou estar cumprindo aquilo que você me perguntou, dando a cada um o que ele é de direito. Sobre honrar a Deus, cara, e honrar alguém, eu ainda fico com Deus. Mas eu devo praticar honra com os homens, que mereçam honra. Por isso que o texto diz, a cada um dê o que lhe é devido. Ele merece. Você merece ser honrado? Eu acho que você merece ser honrado. Por que eu acho que você merece ser honrado? Porque eu te conheço, eu sei quem você é. Então não é pela posição que você carrega, é por eu saber quem você é. Exatamente. Ele olhou e disse, rapaz do céu, não sabia quem era você não, cara. Não, mas vamos consertar essa parada aqui agora, porque agora eu sei quem é você. Então a gente sempre vai ter, cara, diante da nossa vida em Deus, e diante dos homens, a gente sempre vai ter que analisar muitas coisas antes de tomar decisões. Porque isso é extremamente necessário. Para tudo. O que essa pessoa merece? Merece honra? Então eu vou honrar. Mas o que ela merece? Tributo? Eu vou tributar. Ela merece o quê? Aquilo que ela está pedindo, mediante as práticas que ela tem realizado. Entende? Igual, o pastor, eu ia até escrever sobre isso. O pastor é uma autoridade, mas se aquilo que o pastor está pregando não é bíblico, você tem que honrar? Não. Por que não? Porque entre o pastor e Deus, eu fico com Deus. Você entende? Então eu sempre vou ter que analisar todas as questões. O que o pastor está impondo não é autoridade, é autoritarismo. Eu tenho que me submeter? Não. Eu me submeto à autoridade, não ao autoritarismo. Sim. Essas são as questões, entendeu? O que o pastor está falando é bíblico, é cristocêntrico? É. Mas eu não concordo. Aí o problema é seu. Você tem que honrar e acabou. Aí é nessas questões que a gente sempre vai ter que olhar e... Entende? A gente sempre vai ter que analisar todas essas questões. Senão nós vamos deixar de honrar quem merece e vamos estar honrando quem não está merecendo. Porque a cada um deve ser dado aquilo que lhe é de direito. Pode falar. Favor. É o favor. Exatamente. Aí você entende? É essa a questão toda. Porque às vezes a gente acha que a gente não merece honra. Mas todos nós merecemos. Todos nós. Ainda que nós fôssemos aqui, todos nós estivéssemos aqui como irmãos em Cristo, somente irmãos em Cristo Jesus. Eu não fosse o pastor, fosse só um irmão em Cristo Jesus. O compartilhar de uma palavra entre irmãos, quem está compartilhando merece ser honrado. Porque ele está liberando uma porção que está abençoando a vida de cada um de nós. Então, como não honrar alguém que espiritualmente está liberando uma porção sobre a minha vida? Aí são essas questões que a gente sempre vai ter que analisar. Aquilo ali está errado, então eu não sou obrigado. Porque entre o que está errado e o que é santo, eu fico com o que é santo, e não com aquilo que é errado. Então a gente sempre vai ter que julgar essas questões. E às vezes a análise precisa ser rápida, para não fazer o que não deve, e depois se arrepender. Então, não é uma questão fácil. É fácil dentro da nossa casa. Dentro da tua casa é fácil honrar tua mulher, teus filhos. Mas quando a gente sai para fora, que a gente começa a analisar todos os pontos, e a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que eu vou dizer aqui mais para frente. E não achar que as pessoas são merecedoras de serem honradas porque elas não estão fazendo aquilo que a gente gostaria que elas fizessem. Em todos esses pontos que a gente sempre vai ter que analisar. Porque se Cristo é a centralidade, eu não gostando ou gostando,
Cristo precisa ser honrado. E naquilo ali ele está sendo. Então é um leque gigantesco. Não é só assim que você faz, Eliab. Você precisa fazer assim. E aí nisso você vai inclinando o seu coração para aquilo que o Espírito Santo vem ministrando a sua vida. Entende? Porque a prática da honra gera favor de Deus. E às vezes o favor de Deus é o que o Ramiro leu. É Deus honrando você. Entende? Então, é tudo muito louco isso daí. É tudo muito da hora, na verdade. Não é louco, mas é muito interessante. Entende? Foi? E eu parei. Daniel 2. Foi. Próximo. Sobre honrar o próximo. Aí a gente vai ler sobre 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. Vai dizer: tratai todas as pessoas com a devida honra. Amai os irmãos. Temei a Deus e honre o rei. Honre ao rei. Se a gente for parar para pensar, Eliseu honrou até o rei da Síria, quando dá a direção para Naamã ser curado. Porque a carta veio dele. Então é uma coisa assim, mano, muito extraordinária. Que a gente precisa inclinar o coração para essas coisas que Deus tem liberado sobre a nossa vida. Sobre a manifestação. Porque às vezes a gente quer honrar só aquela pessoa boazinha. Era um cara legal, poxa. Não fala mal dele. Mas você entende? Porque às vezes a gente quer honrar as pessoas que são boazinhas. Entendeu? Vou usar o exemplo de um policial. Porque eu já conheci policial bonzinho e policial terrível, mano. E aí no meu coração, minha vontade de honrar quem? O cara que é legal, que é gente boa e tal. Mas pô, aquele cara ali tá em exercício. Ele tá devidamente fardado, em exercício daquilo ali. Então ele sendo bom ou ruim, eu vou prestar honra. E a honra é isso aí. Sim, senhor. A gente só tem que tomar cuidado nas instruções que vem depois da honra. Entende? Ah, o cara, tá, eu honrei o cara. Sim, senhor. Aí ele diz, então, agora vai lá e faz isso, isso, isso. Opa, mas isso aí que ele tá pedindo não compete. Então, amigão, não dá para mim te obedecer te honrando nesse pedido. Por quê? Porque aí fere os santos princípios da palavra que eu carrego na minha vida. Ah, mas então você vai pagar um preço. Mas eu vou receber a honra do céu. Segunda, Hebreus capítulo 11. Aquela parte lá do finalzinho. Enquanto aquelas pessoas que não viveram as promessas como esperavam, imaginavam, mas renunciaram elas, foram honradas, morrendo por não negarem a Cristo. Então, a gente sempre vai ter que ser coração muito inclinado sobre como honrar alguém que está diante de nós. Isso é muito importante. E o sinônimo, né? Os sinônimos ali da palavra honra é isso: é a adoração, é a manifestação, a distinção, a glória, o respeito, a reverência, a valorização e a dignidade. E aí aquilo que nós estávamos dizendo. Viver em honra atrai o favor de Deus e faz o que mais? Fortalece o nosso relacionamento. Com quem? Com quem está próximo de nós. Porque toda vez que a gente honra alguém, irmão, a gente fortalece o relacionamento que nós temos. Porque é impossível, cara, a gente não conseguir reconhecer alguém que está honrando. Então a gente vai fortalecendo a aliança, as estruturas, sabe? Valorizando aquilo que a pessoa está fazendo. E a gente precisa ter essa prática constantemente sobre a nossa vida. De honrar as pessoas, reconhecer o que elas estão fazendo. Sabe aquele negócio assim, ó? Nunca esqueça de quem um dia estendeu a mão para você. O que isso quer dizer para nós? Nunca deixe de honrar um dia que alguém estendeu a mão para você. E tá tudo bem, se de repente a pessoa já não estiver perto. Honre do mesmo jeito. Isso é importante.
Quantas pessoas já estendeu a mão para nós? Não dá para esquecer essas pessoas. Porque talvez o que Deus quer nos usar como favor dele para aquela pessoa. Então é importante essas questões, sabe? Inclinar o coração à prática da honra, sabe? Reconhecer quem é a pessoa, respeitar, valorizar a autoridade que está sobre a vida dela, sabe? Os méritos que aquela pessoa conquistou na vida. Tem pessoas que não podem ver outra pessoa conquistando. E qual que é a fala dessa pessoa? Qualquer um fazia isso. Mas pro fulano é fácil. Pro Beltrano, isso é desonra. Na verdade, chega a ser até um pouco de arrogância. Porque se eu não conseguir me alegrar com a conquista de quem está do meu lado, irmão, como é que eu pratico alguma coisa que agrade o coração de Deus? É como um testemunho. Às vezes as pessoas não gostam de ter. Não é que elas não gostam. Às vezes as pessoas, elas não acham tão importante testemunhar algumas coisas pequenas. Porque parece que elas não têm valor. Quando na verdade tudo aquilo que nós conquistamos, recebemos, é digno de testemunhar. Porque a gente não sabe o quanto vai edificar a fé daqueles que estão ouvindo. Mas essa pessoa conquistou só um tênis. Cara, glória a Deus. Talvez era o tênis do sonho dela. E a gente vai honrar como? Celebrando a conquista. Sabe, estando junto, mostrando, dizendo, cara, ó, show. Pô, você comprou uma casa? Cara, que bênção. Sabe por quê? Mérito, honra. Cara, eu quero te honrar. Cara, glorificando a Deus. Cara, eu quero te honrar comprando um presente para tua casa nova. Quero te honrar. Entende? Você está celebrando. Porque honra também é celebração. Isso é importante para a nossa vida. Agora, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, gente, e isso aqui é muito sério, é para não confundir honra com bajulação. Porque a honra, ela provém de Deus, a bajulação provém das trevas. E isso é importante. Honra não é bajulação. É uma resposta justa ao valor e à posição de alguém. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente está achando que está honrando, mas na verdade nós estamos só bajulando. E tem pessoas que amam ser bajuladas. Meu Deus, se alguém não bajular ela, acabou. Ela gosta de ser bajulada, ela gosta de ser mimada, ela gosta de ser, sabe quando o cachorro deita e ele gosta que você fica coçando a barriga dele? Tem pessoa que gosta desse nível de bajulação. Nossa, nem falou do meu cabelo. Nossa, nem falou da minha roupa. Nossa, nem falou disso daqui. Nossa, nem falou daquilo outro. Não é esse tipo de pessoa, ela está procurando não honra, mas bajulação. Porque, ou até honra, né? Até escrevi aqui, ou até honra, mas qual honra? A honra própria. Que na verdade é camuflada, porque o propósito dela realmente é a bajulação. Amém? Amen. Como mais eu posso praticar honra? No meu cotidiano, no meu dia a dia, respeitando líderes no meu ambiente de trabalho. Quantas vezes a gente é funcionário no lugar, mas não quer honrar o colega de trabalho, não quer honrar o gerente, não quer honrar o supervisor, mas a gente quer ser honrado a todo tempo. Mas o cara é só um supervisor, a patente dele é maior do que a sua, então ele tem que ser honrado. Precisa ser honrado. É necessário, sabe, valorizar as pessoas que cuidam da nossa vida espiritual. Elas precisam ser honradas. E aqui a gente pode falar livremente, pastores, pastoras, discipuladores, precisam ser honrados. Cara, eu faço questão de honrar as pessoas que me pastoreiam. Questão, cara. Questão. Quando eles vêm pra cá, quando eu vou pra lá, sempre levo alguma coisinha, sempre. Honra. São meus pastores. Faço questão de honrar.
Faço questão de levar alguma coisa para dizer, ó. Teve até uma viagem, eu vou falar isso aqui, mas é simples, mas é bem legal. Teve uma viagem que o pastor Amarildo veio para cá e eu comprei ali no mercado um biscoitinho, cara. Nem uma bolinhazinha dessa, mas sem vergonha, um biscoitinho. Né? Não, ele é bom, mas eu digo assim, uma coisinha sem vergonhinha, sabe? Um biscoitinho. Cara, ele olhou, ele comeu aquele biscoitinho e falou, meu Deus do céu, que biscoito bom. Aí ele olhou e falou para Bel, Bel, não tem isso daqui lá, né? Aí a Bel olhou o pacote e falou, ah, marido, isso aqui não tem lá não. Aí, ó, falei, ele gostou do biscoitinho. Antes dele ir embora, a gente correu lá, né? Comprou 2 pacotinhos para ele levar na viagem. Aí na outra viagem que eu fui, num compromisso lá, eu fiz questão, fui lá no mercado, comprei. Quando eu cheguei lá, que ele viu o biscoitinho, irmão, pensa no sorriso que ele deu. Porra, um biscoitinho, uma coisa simples. Então, eu faço questão de honrar as pessoas que me pastoreiam, gente, de verdade. Faço questão, e eu aprendi isso há muito tempo atrás. Muito tempo atrás mesmo, cara. Eu até testemunhei, lembra? Cara, era eu que lavava o carro do meu pastor. Eu era o lavador oficial. Era eu que ia lá domingo depois da escola bíblica. Lavava o carro dele. Era eu que engraxava os sapatos dele. E o branco não tinha como engraxar, eu lavava. Limpava, na verdade, né? Era eu. Ia lá, comprava a graxa, comprei a graxa, comprei o escovão. E eu que ia lá. Sentava, pegava o sapato dele, passava a graxa, passava a vela. Ah, estratégia. Para queimar a graxa. Aí vinha com o escovão. Depois eu embolava numa meia, né, Bosnão? E ó, na meia e dava aquela lustrada. Era eu. Era o que eu tinha para poder honrar a vida dele. A gente ia no mercado, eu que carregava as sacolas, tudo. Às vezes ele falava, me dá isso aqui que eu levo. Eu dizia, não, deixa que eu levo. É uma forma de eu te honrar. Era assim. E eu aprendi isso muito cedo. Muito novo. Ele estava pregando, ele desabotoava o terno. Eu podia estar sentado, eu já vinha correndo para tirar o terno dele. E muitas vezes as pessoas falavam o quê? Que eu era o quê? Puxa-saco. Ah, puxa-saco do pastor lá. Puxa-saco do pastor lá. Uhum. Trancou. É, não pode fazer. Sim. Puxa saco. Quer alguma coisa em troca? Sim. 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 É a prática do princípio. A não fazer. Sim. Por uma ferida. Sim. Isso é muito sério, cara. Eu fazia isso, cara, e eu faço isso até hoje. Até hoje. Quando eu estou em Sorocaba, eu faço questão.
A última vez que eu fui para São José do Rio Preto, eu fiz questão de praticar alguma coisa de honra, sabe? De olhar e dizer, vamos tomar um picolé? Vamos. Aí chega lá, não, eu quero pagar o picolé. Eu quero. Prática de honra. Entende? E isso vai gerando favores de Deus sobre a nossa vida. Isso é uma realidade. Entende? E as pessoas vão dizer, é puxa-saco. É bajulador. Não, não é, cara. É alguém que está honrando alguém que entendeu o que aquela pessoa carrega de importância na vida dela. Então, isso é maravilhoso. Tem. Aquele que serve um copo de água fria, um dos meus profetas, receberá galardão de profeta. E vai descrevendo. Exatamente sobre isso. Você entende? Aí você fala, nossa, mas um copo de água fria? Gente, eu vou contar um testemunho para vocês que aconteceu hoje comigo, trabalhando. Nós estávamos trabalhando, tá muito calor, muito calor. E eu estava carregando uma bobina de quase 50 quilos. Coloquei ela numa hastia e andei com ela. Deu quase 1.800 quilômetros. 1.800 quilômetros não, 1.800 metros. Carregando aquela bobina de 50 quilos para cima aqui no braço. Cara, e tava muito calor hoje. Muito calor, no sol e, cara, a milhão assim. E aí nós paramos numa casa e um colega falou assim, eu tô com muita sede. Eu falei, cara, eu também. Aí ele falou assim, eu vou pedir uma água aqui, né, nessa casa, né. E aí, na hora que ele falou isso, a mulher saiu para pôr o lixo para fora. E aí eu falei assim, nossa, Isa, olha lá, a mulher saiu. Aí ele chegou lá e falou assim, oi senhora, a senhora pode dar um copo com água para nós? Ela olhou e falou assim, mas você quer comprar água? Ou você quer de graça? Aí ele falou assim, não, se a senhora puder dar de graça, né, porque... Ela falou assim, não, então eu não tenho, eu só tenho água para vender. Ele falou, não, então tá tudo bem, sem problema. E aí ele virou de costa e eu fiquei olhando aquilo. Aí ela virou, voltou e falou assim, se você quiser água da torneira, eu te dou. Aí ele, não, senhora, obrigado. Tá tudo certo, tranquilo, obrigado. E aí eles olharam para mim assim, aí eu falei assim, gente, se as pessoas soubessem o quanto elas perdem a oportunidade de serem abençoadas por não abençoar, elas mudariam a questão delas. E aí eu peguei a bobina assim, subi aquela bobina aqui para cima de novo, e aí quando eu estava andando a mulher veio, tem uma água aqui para vocês. Aí ela pegou assim um pote lá, jogou umas pedras de gelo e trouxe a água. E aí o menino foi lá, né, e falou assim, nossa, muito obrigado, senhora, obrigado, que Deus abençoe, né. E aí ele começou a pôr água nos copos assim, gente, a garrafa estava toda suja. E eu peguei aquela água e disse, Deus, eu consagro a Ti essa água dessa garrafa, a todos nós que vamos beber em nome de Jesus. Por que eu estou te falando isso? Porque isso que você tocou foi muito legal. Porque a Bíblia falou assim, se você der um copo com água fria a um dos meus profetas, você vai receber galardão de profeta. Cara, o que é um copo de água? Gente, é um ato mais simples que existe no mundo. E aí Deus falou assim, você não vai ser recebido, Jesus disse, você não vai ser recebido por esse copo que você deu. Você vai ser recebido por aquilo que Ele vai receber, como meu profeta. Então, às vezes, a gente perde a oportunidade de abençoar pessoas quando a gente deveria estar abençoando. Então, você entende? A honra, ela não se caracteriza em honra só quando é feita uma coisa extraordinária. Nossa, eu quero honrar o Rodrigo. Vou dar uma casa própria para o Rodrigo. É honra? É. Mas e se eu chegar e olhar... Eu vou honrar o Richard e vou dar uma casa própria para ele. A pastora glorificou só com o Richard, você viu? Coisa feia. Tá brincando. Aí eu vou no mercado
E eu lembrei, nossa, o Rodrigo gosta de tomar suco de uva. Pô, vou levar esse suco aqui pro Rodrigo. Aí eu vou, pego aquele suco de uva e dou pro Rodrigo. Foi honra? Foi. Então, a honra não se caracteriza numa coisa, uau, mas num copo de água fresca. O que a gente precisa fazer o quê? Praticar. Só praticar. E tem pessoas que vão olhar e vai dizer assim, nossa, você viu? O Ramiro trouxe suco pro pastor. É puxar saco, não é? Não, ele não puxou meu saco. Ele só quis me honrar com um suco. Ah, tá vendo? Então você entende? Honra, irmão. É honra. Independente daquilo que você está materializando. Se o seu coração é no desejo de honrar, é honra diante de Deus e vai ter favor para a sua vida. Então isso é extraordinário, gente. Isso é maravilhoso. Sabe, é destacar aquilo que as pessoas também fizeram para você, porque isso também é honra. Sabe, poxa, irmão, eu nunca me esqueço, uma vez, cara, a gente não tinha realmente para comer em casa, né, Dani? A gente estava orando, cara. E, de repente, um pastor que nem tá mais aqui na cidade, novo também, bateu palma no portão. Cara, ele trouxe uma cesta básica para mim, para Dani e para Rebeca. E nós não tínhamos, gente. Cara, eu faço questão de honrar a vida dele falando sobre isso. Esse cara me honrou com uma cesta básica. Esse cara, você entende? Pô, a pessoa foi lá e pôs, cara, R$50 de gasolina no teu carro. Ela quis te honrar com aquilo que ela tinha. Então, honra é honra, gente. O coração só que precisa estar desejoso para honrar, né? Que às vezes tem uns coraçãozinhos, nós vamos falar sobre isso bem rapidinho aqui para a gente encerrar, que elas desejam bajular. E aí eu fiz questão de escrever aqui a diferença entre honra e bajulação. Amém? Vamos lá. O que é honra? A honra, ela não espera nada em troca. É o primeiro ponto. Quem está honrando não está esperando nada em troca, porque o coração dele quer honrar. Isso é honra. A honra não... Quem está honrando, perdão, não faz para ser visto, nem para ser reconhecido pelos homens. Se ele for visto ou não, está tudo certo. O desejo do coração dele é honrar. Então ele faz com esse intuito. A honra é praticada principalmente na ausência. Principalmente na ausência. O pastor Ângelo não está aqui, mas, gente, eu preciso honrar a vida dele, falando que, cara, o dia que ele veio aqui, a palavra que ele liberou, cara, aquela palavra veio como flecha no meu coração, aquela palavra me incendiou, aquela palavra me renovou, e, cara, ele não está aqui, mas eu preciso honrar ele dizendo que ele foi um instrumento de Deus na minha vida. A honra também é praticada na ausência. Ela também é praticada na ausência. A honra, ela não faz distinção. Vou usar esse exemplo porque infelizmente acontece, tá, irmãos? É triste, mas infelizmente acontece. Eu vou honrar o pastor Diego porque o pastor Diego é o pastor sênior da ECOF Pissarras. Mas eu não vou honrar a pastora Estela porque ela é uma auxiliar. Infelizmente acontece. Não, eu não vou honrar a pastora Flávia e o pastor Anjo porque eles são auxiliares. Triste isso? Mas acontece. A honra não vai fazer distinção. A pessoa que ela quer é honrar. Amém? A honra, ela é manifesta com respeito verdadeiro e honesto. O respeito pelo qual eu estou exercendo a honra, ele é verdadeiro. Ele é honesto. E o último é, a honra, ela vem com humildade.
antes de ser manifestada. E tem um texto que diz, né, que a humildade, ela antecede a honra. Então a honra de verdade, ela vem com humildade. A honra vem com humildade. E isso é maravilhoso, cara. Agora, o que é bajulação? Mano, bajulação é o oposto disso aqui tudo, cara. E aí eu escrevi: a bajulação espera sempre alguma coisa em troca. Vou fazer alguma coisa aqui, porque na hora que eu precisar eu vou ligar. Lembra aquele dia? Então não foi honra. Você quis me bajular, sem vergonha. A bajulação, ela só é feita para ser vista, para ser reconhecida pelos homens, buscando honra própria. Desculpa, fala. Exatamente. Leva um presente. Eu ia falar sobre isso. Ó, você tem que entender. Você está indo conversar com alguém importante, leva para ele um presente. Que aí você vai ganhar aquilo que você quer. Isso não é honra. Provérbios fala sobre isso. Isso não é honra, isso é bajulação. Sim. Não, mas é o que eu estou dizendo. Mas a intenção. Quem está indo honrar, não está esperando receber alguma coisa em troca. Porque o coração dele é um coração de honra. Mas alguém que só quer receber alguma coisa em troca, ele vai usar a palavra honra. Mas na verdade é bajulação. Porque ele quer ter alguma coisa em troca daquilo ali. É triste, cara. É terrível, cara. A bajulação, me perdi, peraí. Só faz para ser visto e reconhecido pelos homens, buscando honra. Na onde? Na desonra. Isso é buscar honra na desonra. Porque ele está bajulando. Olha lá. A bajulação, ela vive fazendo distinção. Não, eu vou bajular aquele ali, mas aquele ali eu não quero nem saber. Estou nem aí para ele. Bajulador. Isso é uma característica das trevas. Ele escolhe quem ele vai bajular porque ele está esperando receber alguma coisa em troca, né? Esqueci de acrescentar isso aqui, ó. Na bajulação não existe respeito. Não existe respeito na bajulação. O que existe, meu irmão, é esperar alguma coisa. Então não existe respeito. Na bajulação não existe honestidade em si mesmo. Porque a bajulação não é uma coisa honesta. É uma troca. É terrível isso, cara. Não há humildade na bajulação. Porque o espírito que governa o bajulador é um espírito de soberba. E o último, o bajulador só faz para quem está presente. Porque ele precisa ser visto naquilo que ele está fazendo. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Amém? Precisamos nos preocupar também em vigiar para não trocarmos a honra pela desonra. Isso aqui também é muito importante. Vou só passar por aqui, estamos aí no final. A prática da honra vem de uma prática diária. Já a desonra vem de uma escolha. Você escolhe honrar e você começa a praticar honra. A desonra não. Eu vou te desonrar e acabou. Estou nem aí para você. É uma escolha. E às vezes nós escolhemos muito a desonra ao invés da honra. E eu escrevi aqui uma coisa que Deus ministrou no meu coração esses dias atrás. Depois da gente praticar a desonra pela primeira vez, precisamos nos arrepender verdadeiramente. Por quê? Porque para continuar nessa prática é mais fácil. Pois esse caminho facilmente se desbrava. O que isso representa?
O dia que você desonrar alguém, você precisa se arrepender verdadeiramente. Por quê? Porque senão vai se tornar um hábito. Porque é mais fácil desonrar do que honrar. É muito mais fácil eu te desonrar do que eu honrar você. Então, o dia que eu te desonrar, não adianta só eu te pedir perdão. Eu preciso te apresentar frutos de arrependimento. Porque senão, na próxima oportunidade que eu tiver, eu vou desonrar de novo. Na próxima que tiver, vou desonrar de novo. Por quê? Porque desbravar o caminho da desonra é muito fácil. Porque já está impregnado na nossa alma. Já está impregnado no nosso homem caído. Na nossa natureza adâmica. Então, desonrou alguém, cara, se arrependa de verdade. Senão você vai continuar gerando desonra desenfreadamente. Isso aqui é muito sério. Amém? A honra parte de um coração grato. Já a desonra vem de um coração ingrato. Toda pessoa que é grata, ela faz questão de honrar. Porque um dia ela foi honrada. Agora, toda pessoa que é ingrata, irmão, ela não está nem aí. Ela é ingrata. Você pode fazer tudo e mais um pouco. O dia que você não puder fazer, acabou. Acabou. Já era. A pessoa pode... Você pode ter socorrido alguém 1000 vezes. Se uma vez você não puder, acabou. Você não presta. E isso é triste. Isso é desonra. Amém? A honra, ela vem de um coração leal. A desonra vem de um coração desleal. Se o nosso coração não for leal, irmão, a gente vai viver desonrando as pessoas ou bajulando elas. Sempre esperando receber alguma coisa em troca. Amém? Penúltimo, a honra não é somente verbal. Honra também é materialização. Aquilo que se deseja expressar. Isso é honra, materialização. Não é só palavra, mas também é trazer à existência aquilo que está se fazendo, aquilo que está se falando, perdão. E o último é aquilo que nós lemos, Provérbios 3, 9 e 10, que é: honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias dos todos os teus rendimentos, se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os seus reservatórios. E eu escrevi por último a frase que eu já citei aqui. Escolha viver e praticar uma vida de honra, e assim desfrute dos favores de Deus sobre essa terra. Quando nós escolhermos viver uma prática de honra, nós vamos desfrutar dos favores de Deus sobre essa terra. Amém? Alguma palavra? Alguma pergunta? Algum comentário? Alguém quer compartilhar, acrescentar, melhor dizendo, na nossa aula de hoje? Pode compartilhar. Sim. Sim.
Isso. Viu? Uhum. Sim, é muito importante. Sim, é muito importante. Pode falar?